Bom, vou falar sobre microservices, que é um assunto aí que está na moda, né? A galera tem falado disso nos últimos 2 anos. E a minha ideia aqui não é nem tentar explicar o que é a fundo esse conceito, né? Que não é uma tecnologia, mas simplesmente levantar aí algumas questões a respeito, trazer um pouco do histórico, né, dessa palavra aí, microservices, o que está por trás disso, e mostrar no final aí da palestra, né, na verdade a menor parte da palestra, infelizmente não preparei um material tão grande assim, mas no final da palestra, depois de todo esse blá 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 aí, teórico, tem alguns exemplinhos ali do que a gente pode fazer em Python e alguns links, né? Então a ideia é mais levantar o assunto e mostrar que é bem possível fazer uma arquitetura desse tipo com Python e que não é difícil de fazer. Se é difícil ou não de manter, aí é outra história. Aí é um problema que vocês podem delegar para a local web aí, com os especialistas deles aí, vocês mandam o código e eles se viram para manter, né? Bom, então vamos lá. Isso aqui é mais ou menos o que eu quero falar. Eu tenho mais ou menos 3 minutos para falar de cada assunto. Alguns eu vou falar bem menos, mas eu vou pedir aí para os organizadores aí me dar um puxão de orelha se eu estiver falando muito. Bom, então, para que serve isso, né? Qual é o problema que isso veio resolver? Qual é a história? O que é um microserviço? Quais são os prós e contras, né? Porque também não é uma grande maravilha. Como fazer e quando que você deve fazer. Então, qual que é o problema que a gente vai resolver com o microserviço, né? É esse monstro aí chamado sistema monolítico. Então, com certeza, todo mundo já trabalhou com esse negócio algum dia na vida, né? Ou como usuário, ou como desenvolvedor, você tem ali um negócio gigantesco que ninguém mexe, né? Tem até uma piada que todo mundo fala que é uma latinha ali, ó, cheia de porcaria. E aí você vai colocando camadas de coisas ali para você não ter que mexer na porcaria que está embaixo, porque se você mexer, ela vai feder, né? Então você trabalha sempre na camada mais superior, aquele limbo ali você deixa lá para não te dar dor de cabeça, é o grande sistema monolítico. Tenho certeza que 90% de tudo que a gente desenvolve hoje é um negócio gigantesco lá, cheio de código, ou não tão gigantesco assim, às vezes tem pouco código, mas ainda assim está dentro de uma arquitetura monolítica porque a gente foi meio que instruído a fazer dessa forma. Vou dar um exemplo aqui de um sistema assim, que eu até chamei ali de macroservice, né? Porque todo sistema ele é um serviço, né? Ou um conjunto de serviços. Isso aqui é um caso real que eu tive a oportunidade de trabalhar em 2008, 2009, um sistema de gestão de documentos, né? Eu sempre trabalhei bastante nessa área de gestão de documento, tive uma experiência com isso. E essa aqui é uma boa arquitetura, por incrível que pareça, foi uma boa arquitetura para um sistema de gestão de documento no estilo monolítico. Então, só para citar alguns módulos que o sistema tinha, lá a gente tinha um módulo de escaneamento de documentos, né? Então imagina que eu tenho aqui, ó, uma pasta lá, né, no velho Apache, aonde está lá, meu grande sistema desenvolvido em uma única pasta, está tudo lá dentro. E aí lá dentro tinha essas subpastas, submódulos, né? Onde eu tenho lá um módulo de escaneamento, que é responsável por se comunicar com os scanners, né? A galera põe lá os documentos para escanear e mandar o documento para um storage. Aí tem o módulo de edição, que é onde esses documentos vão passar por algum tipo de tratamento, melhoria, resize, esse tipo de coisa. Tinha o módulo de extração, que é onde tinha o ACR, para você extrair os textos. Tem também o ODM, que é para você tirar aqueles, tipo prova, sabe? Que você marca as questões, ele escaneava ali e tirava os dados. E o módulo de reporte, que era o final, né? Mandar os e-mails, gerar os relatórios e tudo mais. Então, peguei esse exemplinho de sistema monolítico. Então, como é que foi desenvolvido? Notem que eu nem coloquei a linguagem aqui, ó, é tudo .lang. Por quê? Porque eu tenho até vergonha de falar que linguagem que a gente usava lá, não vou citar. Mas assim, foi uma boa arquitetura. Eu acredito que depois de alguns anos a gente chegou nesse modelo que realmente é um modelo muito bom para um sistema monolítico, porque é um modelo de 3 camadas, né? Todo mundo aprende esse modelo aí de 3 camadas, seja ele com um padrão MVC ou qualquer outro padrão. Você procura dividir um pouco esse modelo aí em camada de apresentação, de lógica e de dados, né?
E aí lá nos lados mais marginais do seu código, você tem lá aqueles tools, helpers, jogados em cada um dos seus módulos aí, que você vai reaproveitando. Isso aqui é um bom exemplo, por exemplo, para uma aplicação Django, né? Quem já trabalha com Django aí vai se identificar, porque no Django, não recentemente, o Django mais recente tem um pouco desse incentivo a você... Eu acho que está falhando um pouco aqui, né? O Django que eu trabalhei, né, há mais de 3 anos atrás, que foi o último projeto que eu fiz em Django, tinha essa pegada que você criava lá um projeto, né, dava um Start Project ali, e aí você começava a colocar apps lá dentro, né? Eu acho que ainda é assim, mas agora existe um incentivo aí para você separar um pouco mais as coisas. Mas você vai colocando apps lá dentro, então você tem na sua pasta lá do Django, você tem app X, app Y, app qualquer coisa. Dentro de cada app você tem a camada de apresentação, que no Django é chamado de templates. Você tem a camada de lógica, que no Django é chamado de views. E você tem a camada de dados, que lá é chamado de models, certo? Só que está tudo ali dentro de um único projeto, né? Aí o que você faz? Você vai lá no seu projeto de scan, por exemplo, que tem lá os drivers lá, se conecta com o browser para usar um plugin lá para adquirir um documento, fazer upload, qualquer coisa. E aí você importa o model do outro. Aí desse outro você importa o model desse. E desse você importa o model do outro. Aí você vê que tem as setinhas azuis aqui, ó. Que você entra naquele caos de from aplicativo 1 importa isso, from aplicativo 2 importa aquilo. Tudo dentro do mesmo projeto, aquele caos de imports. Aí você tem os helpers e os tools, que é a mesma coisa. Ah, eu preciso fazer vamos pegar um caso aí polêmico, left padding, né? Que esses dias aí teve um problema. Fiz um left padding lá no módulo de reports. Ah, eu não vou escrever ele de novo aqui. Vou importar from reports, ponto não sei o que, import left padding. Usa ele aqui, já era. A gente aprendeu que a gente não pode repetir código. Isso aí é o maior crime que tem na história do desenvolvimento. Se você escrever uma função aqui, escrevê-la de novo aqui, já era, você vai ser demitido, né? Então não faça isso. É isso que a gente aprendeu, por isso que a gente faz isso. E aí, o que a gente causa de efeito colateral? Essas setinhas, tá vendo que tem um monte de setinha aqui, ó? É até difícil de dizer o que elas são, mas é muita coisa, muito acoplamento. Se o cara que chegou para trabalhar na sua equipe, ele vai mexer só no módulo de report, porque ele é especialista em fazer relatório, né? O cara é bom nisso. Ele vai lá no helpers e muda um argumento da função que você usou aqui e ele só está preocupado com esse módulo, vai dar um efeito colateral lá e você não escreveu esse teste, certeza. Então, é uma arquitetura boa, só que assim, quem está trabalhando tem que conhecer o sistema inteiro, não tem jeito. Você tem que saber tudo onde está, você tem que ter a visão macro do negócio para ele funcionar bem. Conforme a sua equipe vai crescendo, é difícil você manter gente tendo visão macro de tudo. Imagina você ter uma equipe aí, sei lá, de 900 um dia, 900 desenvolvedores trabalhando num projeto. Mas não precisa chegar também exagerado assim. Se você tiver 30 pessoas trabalhando no mesmo projeto, você manter esses 30 tendo a visão do sistema inteiro custa muito caro. É mais fácil você falar para o cara, olha, você é responsável só por fazer os relatórios, você vai escrever o código daqui. E aí você tem que garantir que esse cara não vai influenciar no trabalho desse, né? Então, isso aqui ainda é um desafio. Fora a parte de código, a gente tem um outro problema aqui, que na verdade não é um problema, porque se for pensar bem, essa infra aqui ela é até muito boa, já vi coisas piores. Você tem aqui um banco de dados, um storage, vamos dizer que é um S3, eu não posso falar do concorrente aqui, né? Então vamos dizer que é uma solução de storage da local web, né? Muito boa, que eu acredito que eles têm. O banco de dados está saindo, o banco de dados gerenciado aqui, o Postgres da local web, tudo gerenciado, você não toca nesse cara aqui, né? Hoje em dia você não põe a mão no banco de dados, deixa para os caras que sabem fazer isso. Aí você tem várias instâncias de máquinas virtuais rodando na cloud, obviamente, né? Então você tem lá essas instâncias vezes N, porque você pode precisar dependendo do seu tráfego. Aqui você tem um bom load balancer, né, que vai mandar o tráfego para lá, e o autoscaling vai dizer para você quantas você precisa. Se o tráfego estiver grande, ele sobe mais máquina. Se o tráfego diminuir, ele derruba a máquina, mantém ali o tamanho que você precisa. Só que repara, aqui a gente tem um programa só, um código só, que você deve ter um módulo aqui, sei lá, um main, um código qualquer run,
que vai fazer essa coisa toda rodar de uma vez só. E aí você coloca esse cara aqui dentro de um supervisor, né, com seu login, com seu monitoramento, e ele toma conta dessa instância inteira, dessa máquina toda. Ele vai lá, se executa nessa máquina, e sei lá, se o módulo de reporte tiver com muita carga, vai subir mais máquina, né? Só que vai subir mais máquina com tudo. Com scan, com extração, com módulo de edição, com tudo que você não precisa. Só porque esse cara aqui está com uma carga muito alta, você vai ter que subir todo a sua plataforma em mais instâncias, né? Então, apesar de ser boa essa arquitetura em cloud, toda separadinha, toda na local web, ela não é ainda perfeita. Por quê? Porque você não está otimizando nada aqui. Outro problema, quando você sobe uma instância, ela não é mágica, né? Tipo, infelizmente a gente ainda não tem uma arquitetura de hardware, né? Não existe ainda, que resolva todos os problemas. Se você tem uma máquina muito boa de I/O, ela não vai ser tão boa assim de memória. Se você tem uma máquina muito boa de CPU, ela também não vai ser boa de memória. Então, quando você sobe uma máquina virtual na cloud, você tem que escolher se você quer que ela seja otimizada para I/O, se você quer que ela seja otimizada para CPU ou para memória. Né? Então, se for para colocar, sei lá, um cache aqui, um banco de dados, um negócio para fazer tratamento de imagem, por exemplo, você vai otimizar memória e CPU. Né? Se for um negócio de relatório, sei lá, talvez eu vou otimizar I/O aqui. Então você tem que escolher de acordo com o módulo do seu sistema, qual máquina que você vai subir. Agora, se você olhar para esse sistema aqui, você vai pensar, o que ele precisa? Ele precisa de memória? Ele precisa de, aqui eu acho que precisa de memória, aqui eu acho que precisa de CPU, aqui eu acho que precisa de I/O. Então sei lá, pega a melhor máquina que tem aí e põe lá para rodar. E aí você está pagando caro por coisas que você nem sempre está usando. Né? Então, esse é um outro problema. Aí vem o famoso processo de deploy, né? E aí o passo, né? Tudo isso aqui é lindo, na verdade, né? Eu estou falando um monte de coisa, mas se for parar para pensar, eu conheço muitos casos em que nem isso aqui não tem. Né? Você tem coisa bem mais básica do que isso daqui, hoje em dia. Então vem o deploy, né? A gente não faz mais deploy via FTP, né? Eu acredito que ninguém mais faz isso. Ninguém, né? Então, de repente você tem uma tecnologia lá, de automação, seja ela é a barba, né? Vou segurar ele aqui, ó. Não, tá bom, assim tá beleza. Hoje você tem, por exemplo, Puppet, Chef, Ansible, Fabric, ou seja, você tem uma tonelada de opções para escolher aqui do que você vai colocar dentro do seu Makefile lá para chamar na hora que você rodar Make Deploy, certo? Esse processo de deploy aqui é lindo, cara. A primeira vez que eu fiz um desse e ele funcionou, eu falei, nossa, eu sei fazer o negócio direito. Você vai lá, sobe uma nova máquina, chama a API dos caras aí e fala assim, ó, sobe uma máquina otimizada para isso. Aí você vai lá, acessa essa máquina via SSH, roda uns scripts malucos lá que instalam tudo para você, em 10 máquinas ao mesmo tempo. Dá checkout nos repositórios, instala dependências, né, um pip install requirements lá, e torce para que o PyAPI não esteja fora do ar nessa hora, que não tenha nenhum problema de cache. Aí você escreve todos os arquivos de configuração lá nas pastinhas e tudo mais. Inicia o serviço, né? Porque só tem um. É o meu super programa rodando lá no supervisor. Inicia ele. Roda todos os scripts que você tiver, né? Aquelas data migrations malucas lá. Aí você roda o teste de sanidade, né? Porque depois que você terminou de fazer um deploy, você tem que fazer um outro teste na máquina. Não é só o teste que você fez antes. Tem que fazer um testezinho de integração depois para garantir que as pontinhas estão conectadas. Cria um snapshot daquela máquina, né, uma imagem, aí você atualiza o autoscaling, fala assim, olha, a partir de agora você vai usar essa imagem para subir novas máquinas. Tudo isso via API, né? Eu acredito que API da maioria dos provedores de cloud resolve isso. Aí você publica a instância, né? O load balancer vai começar a usar ela, limpa os caches, derruba todas as outras instâncias que já estão com código antigo, fica monitorando ali durante um tempo e sai para comemorar, né? Eu sei que isso não acontece sempre, mas eu já fiz isso acontecer, eu já conheço muita gente que tem feito com Fabric, por exemplo, que é uma ferramenta em Python bem simples, você consegue executar todos esses passos aqui no Fabric, vai até o fim e funciona se você fizer bonitinho, seguindo as APIs. E aí realmente você vai sair para comemorar, tomar uma cervejinha ali de boa. Né? Inclusive eu acho que deploy tem que ser comemorado sempre.
E tem que ser feito todo dia. Ou seja, você tem que comemorar todo dia. Só que aí chega o seu gerente lá, né, o seu PO, PM, sei lá como é que o cara é chamado no seu time, e fala assim, olha, hoje eu sei que não é barba não. Hoje eu sei que é sexta-feira e tal, de manhã, mas tem um cliente aqui muito importante que ele está precisando disso. Tem somente uma user story para a gente implementar hoje, é um negocinho bem simples. Tenho certeza que você vai fazer isso aqui rapidinho. Beleza, eu como gerente de marketing gostaria que as imagens tivessem uma marca d'água padronizada para melhorar o branding da empresa, porque a gente vai fazer uma negociação e o contrato de milhões de dólares está dependendo disso daí. Acabou. Você não discute, você pega a história, manda para o desenvolvedor. Solicitei hoje, desenvolvimento para ontem, entrega o mais rápido possível, certo? Deploy, entrega, né? É igual a deploy. Se não tem deploy, não tem entrega, é só conversa mole. O que o cara faz? Ele abre o Emacs, que é o melhor editor que existe, edita o código, né? Edita o código. Aonde que ele vai editar esse código, né? Bom, marca d'água, eu tenho um módulo de edição que faz os resizing das imagens, é lá que eu vou, né? Toda imagem que entrar vai passar por aqui. Vou colocar 2 linhas de código ali, né? Porque se a gente tiver em Python, por exemplo, a gente estava até falando disso agora há pouco. Você dá um import from pillow, import image. Image.addWatermark. Não sei se tem esse método lá, mas deve ter. Porque é assim, acabou. 2 linhas de código, você resolveu o problema. Aqui, no módulo de edição. Aí beleza, você roda os testes passaram, você dá um commit, né? Já fechando aquela issue lá que estava aberta. Você dá um push na sua branch, né? Que você não faz push na master, obviamente ninguém faz push na master, né? Aí você manda o pull request, espera rodar o CI, o code coverage, espera pelo menos 2 pessoas do seu time fazer code review. Se 2 pessoas não fizerem code review, você não vai fazer o merge daquilo. Aliás, você nunca tocou no botão de merge do seu próprio código, né? Tenho certeza. Você nunca mergeia seu próprio código. Então beleza, tudo isso aqui aconteceu, você dá um make deploy e aí essa maravilha aqui vai acontecer, né? Simples. Qual é o problema disso, né? Desse processo simples? Que o sujeito aqui, para resolver uma história, ele editou 2 linhas de código nesse módulo aqui. E o que vai ter que acontecer agora? Deploy todo, do sistema inteiro. Então você vai ter indisponibilidade, talvez, dependendo da sua infra, no módulo de escaneamento, de extração, de relatório, por causa de 2 linhas de código aqui. Você vai ter que derrubar e subir a instância novamente, né? Você vai ter que limpar o cache de todo mundo, rodar os scripts lá de migração, não sei o que, de todos os módulos, por conta de 2 linhas de código que foi colocado aqui, né? Então, é insustentável isso daqui e acontece muito. Você alterou uma linha lá, um parâmetro novo numa função do formulário de contato, tem que rodar um deploy. Peraí, mas tem e-mail sendo enviado lá pelo nosso sistema. Vai cair. Tipo, tem que fazer, não tem jeito. Por quê? Porque é um monstro que foi feito tudo dentro de um único serviço, né? Então, esse problema não vem de hoje, né? É um problema bem antigo. Então aqui, por quê, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente continua desenvolvendo assim? E por que a gente vai continuar, provavelmente, fazendo isso aqui algumas vezes na nossa vida? Porque a gente foi instruído a fazer desse jeito. Porque em grande parte das ferramentas, frameworks, etc., quando você inicia lá, dá um new project, start project, qualquer coisa, ele já cria para você uma estrutura meio que pensada para isso. Coloca isso aqui, isso lá. É assim que vai ser, e aí você vai crescendo o negócio para pensar nisso no futuro. O que não é tão errado se a gente for pensar, né? Porque a otimização prematura também não é tão bom. Faz a coisa funcionar primeiro, mas tenha em mente que um dia você vai ter que pensar nisso. Um dia você vai sofrer por conta desse problema aqui, que é por conta de uma linha de código, você tem que rodar todo o processo de deploy e às vezes fazer com que o seu cliente tenha disponibilidade, fazer com que o seu desenvolvedor fique desmotivado, porque você pode estar fazendo o projeto mais legal que for, cara, o mais legal. Você fez aquela função que você aprendeu, aquele negócio mágico. Quando você fala, bom, agora tem que fazer deploy, né? Putz. Verdade. Era para você comemorar, né? Era para você falar, deploy. Não, você fala, caramba, tem que fazer o deploy. Nunca é um negócio suave, né? Você sempre fala, putz, tem que fazer o deploy. E não devia ser assim. O deploy tem que ser a parte mais legal, a parte que você comemora, o troféu
do negócio que você desenvolveu, vai para o cliente, vai ser entregue. Então, só para citar alguns problemas do sistema gigante, você tem conflito de versionamento, né? Não é tão comum de acontecer, mas quando o seu código está todo alinhado, provavelmente você vai ter que fazer uns rebases malucos ali no Git, você vai ter que resolver aquelas porcarias todas ali de ficar resolvendo o conflito de código, né? Se tivesse tudo mais separadinho, ia ocorrer, mas ia ocorrer menos. Você tem dificuldade para fazer refactoring, obviamente, se você mudar uma linha em qualquer lugar, você tem que ficar de olho no restante. O código fica complexo, você tem dificuldade para tomar decisão. Então, sei lá, você está tentando escolher uma tecnologia nova, você fala, vamos usar isso. Não, mas isso aí é incompatível com aquele outro negócio que está lá no módulo X. Então lá a gente usa uma versão X, se eu instalar a versão Y para esse outro aqui, vai quebrar lá. Então sei lá, então vamos continuar usando esse negócio antigo mesmo, para não quebrar o outro. Né? Então, ou seja, você não evolui a sua tecnologia porque você depende de uma outra coisa. Quantas vezes você não teve que pinar uma versão lá no seu arquivo de requirements para usar, sei lá, o framework na versão 0. Alguma coisa, porque ele quebrava alguma coisa no seu formulário de contato, tá ligado? O botão de submit não envia se for na versão X, então, beleza, a gente vai fazer o projeto inteiro na versão tal. Parece absurdo, mas em alguns casos isso acontece. Time desmotivado, o que é certeiro, né? Se você tem um projeto complexo desse tipo e que o deploy é a maior tristeza, o time vai desmotivar, o desenvolvimento vai ser lento. Né? Então, acho que essa aqui já é um bom motivo para querer resolver esse problema. Processo de deploy é a parte mais crítica do processo de desenvolvimento, né? Certeza. Tanto que todo mundo que eu conheço sempre lamenta, putz, hoje é dia de deploy. E a escalabilidade é insustentável porque você não está pagando pelo que você está usando. Você está colocando muita coisa para rodar, a local web está ganhando um monte de dinheiro seu e você não está usando aquilo, entendeu? Você podia ser um pouco mais certeiro. Usa o serviço, mas usa ele do jeito que você realmente precisa para que seja justo. Então, por quê? Bom, todo mundo que começa a estudar programação aprende boas práticas de programação em forma de siglas estilosas, certo? Então a gente aprendeu na faculdade, no fórum, lá no bar, no livro do Donald Knuth, lá, que a galera lê na faculdade, em comentários, etc. Eu citei alguns aqui, mas a gente aprende isso. Ou seja, quanto mais código, mais erro, não se repita, né? Esse negócio aqui é legal, você não vai precisar disso. Ou seja, não importa se você está desenvolvendo um negócio que você acha bacana. Você fala, nossa, eu tive uma ideia louca, vou colocar aqui. Aí o cara, você não vai usar isso para nada. Né? Então a gente aprende, não faça aquilo que você não vai precisar. Mantenha as coisas simples, né? Então a gente leva isso à risca. Não, tá complicado demais esse negócio. Eu vou ter que, sei lá, colocar um servidor de mensagem aqui no meio para poder comunicar 2 serviços. Aí eu tenho que instalar mais um negócio. Não, mantenha simples. Faz uma chamada direta aí. Import this, para quem é de Python, sabe que tem o Zen do Python, né? E tem gente que é bem maluca, fica lá tentando seguir a risca todo aquele negócio ali, né? E se esquecem que aquilo ali foi escrito numa outra época, em uma outra realidade. Tem muita coisa legal, mas não se aplica 100% a tudo do que você desenvolve. E a gente aprendeu também que comunicação é cara, né? Custa caro você fazer transporte na rede, né? Custa caro você se comunicar. Então, a gente vem aprendendo que, evita, né? Preciso fazer uma chamada na minha API aqui. Não, peraí, você está fazendo 3 chamadas na API. Sei lá, vamos criar uma história aí para os caras criarem um endpoint lá que seja miraculoso, que você faça uma chamada só e já resolva tudo de uma vez, né? Então, a gente leva isso aqui muito ao extremo, né? Sem levar em consideração os custos. Às vezes custa mais caro você colocar aquela equipe para desenvolver um endpoint novo, que você faça uma única chamada e ele te retorne todos os dados, do que você fazer 4 chamadinhas de 1 segundo cada aqui, né? Então, é preciso questionar essas coisas, né? Então, tudo isso que a gente acha que é super verdade, a gente tem que sempre parar. Mas peraí, qual é o problema de eu ter 2 funções que fazem a mesma coisa em 2 módulos? Qual é o real problema disso? Ainda mais hoje em dia, né? Que você tem várias ferramentas que te ajudam a encontrar esses códigos. Você não vai ficar caçando código. Você pode ir no terminal lá, usar um find, usar o sed, usar o vi, qualquer ferramenta te ajuda a não deixar código perdido, né? Isso é uma desculpa ruim. Então, às vezes você vai realmente repetir código e isso não é crime nenhum.
Então, a gente tem que sempre questionar tudo, mesmo que esteja escrito naquele livro famoso lá sobre programação que a gente viu na faculdade há 10, 15, 20 anos atrás, e até hoje a gente leva como se fosse verdade. Então, qual que é a história desse negócio? Os dinossauros já usavam microservices, certo? Então, microservices não é um negócio novo, é só uma palavra diferente para falar sobre uma coisa que está aí desde a época das cavernas, né? Então, eu fiz uma pequena pesquisa aí, tem muita coisa que aconteceu além disso que eu coloquei, mas eu coloquei só os highlights aqui, né? Então, você vê que são 40 anos tentando resolver o mesmo problema, tá? São 40 anos tentando resolver essa questão de sistema monolítico. Então, a gente tem o RPC, criado pela Xerox em 76, né? RPC, Corba, essas coisas aí do... Sei lá, acho que só... Que eu conheço, sei lá, só o Luciano Ramalho trabalhou com esses negócios aqui. Aí você tem aqui vários outros padrões, só para não ficar extenso e citar os importantes, a gente tem aqui a web, né? HTTP surgiu em 1990, só que o HTTP em 1990 ainda não era utilizável como ele é hoje, ainda não tinha os mesmos verbos que a gente tem hoje, ele era um protótipo. A gente tem SOA de 96, XML em 98, REST em 2000, SOAP, né, que é um formato, né, uma padronização em 2000, o protocolo de envio de mensagens AMQP em 2003, Web Services, né, que é uma palavra legal, que na verdade diz a mesma coisa, né? Qual a diferença entre API, Web Service e Microservice? Na teoria não tem tanta diferença, né? Tipo, nessa época aqui, nos 2005 até 2010, se falava muito em Web Service, né? As empresas lançavam. Agora a gente tem Web Service, a gente está na onda. Então era o buzzword do momento. JSON em 2006, aí tem essas tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, Thrift, vários tipos de message queue, né? Tem ZeroMQ, RabbitMQ, um monte de MQ, Protocol Buffer, né, do Google, e aí a gente tem o Microservice, que é um termo, não é uma tecnologia, que surgiu em 2014, então tem 2 anos só que surgiu esse termo aí. Então você vai olhar que são 40 anos que a gente está tentando resolver comunicação entre serviços, né? Por que a gente não usa um desses caras aqui e fala, esse cara é o bom? Porque todos eles têm vantagens e desvantagens, né? E a gente ainda não sabe escolher o melhor para cada ocasião, né? Então, no fim das contas, essa coisa de microservices é meio que isso, a gente tentar achar maneiras de escolher qual que é o melhor para cada situação. Então, aqui mais para frente tem exemplo. Então, se a gente for falar só dos dias da internet, né, eu considero que de 1996 para cá, por quê? Porque de 90 até 93 HTTP era praticamente inútil, e de 93 a 96 é que o HTTP1 foi desenvolvido, né? Que recebeu os verbos post, get, delete, que a gente está acostumado a usar. Então começou aqui a era da comunicação da internet. Repara que são 20 anos. Então são 20 anos desenvolvendo software, tentando achar uma tecnologia que faça com que a gente se comunique de maneira padronizada, né? Então, algum feliz, para não falar outra coisa, decidiu inventar o XML, né? Aqueles padrões todos, LST, não sei o que mais. E a gente finalmente chegou em coisas um pouco mais legais, que ainda não são perfeitas, mas que já ajudam bastante. Contando com essa história aqui, o que é microservice? É apenas uma buzzword, nada mais. Tá? Então não é uma tecnologia nova que a minha empresa está adotando, microservice. Não, é um negócio que já está tentando ser resolvido desde 76. É só a palavra nova para você se referir a esse negócio. Vamos fazer software de um jeito um pouco mais fácil, para tornar o deploy mais fácil, para tornar a manutenção do negócio mais fácil. E por que é importante? Você pode pensar assim, buzzword, né? Esse negócio aí é buzzword, de um modo pejorativo. Mas não, buzzword é um negócio importante. Não leve a buzzword a mal, porque ela é como se fosse um checkpoint, sabe? Ela marca uma nova era ali. Todo mundo lembra da buzzword NoSQL. A buzzword NoSQL, ela marcou a era do NoSQL. Hoje, NoSQL é mais do mesmo, tipo, NoSQL não era um negócio assim, meu Deus, era só bancos de dados diferentes, usando tecnologias diferentes, formas diferentes, mas que também já existiam há mais de 30 anos,
Só que a gente marcou a era do NoSQL, que foi mais ou menos, sei lá, em 2011, 2012, sei lá, tem poucos anos também. Beleza, da era do NoSQL para cá a gente já sabe, a gente já tem mais experiência, a gente sabe quais são as tecnologias. Então, essa buzzword microservice ela é importante, na minha opinião, porque ela marca uma era que é colocar na cabeça que a gente tem que desenvolver software pensando na manutenção e principalmente no deploy e no custo do deploy. E outra, ela tira a propriedade da palavra, porque se você voltar aqui, ó, você vai ver que o RPC tem um dono, né? Uma tal de Xerox aí. Você vai olhar que o XML tem um dono, né? É a Microsoft. Quando você fala de microservice, a gente não está falando de um dono, não tem uma empresa. É um conceito com tecnologias abertas, né? Então, a maioria dos microservices, das tecnologias que usam esse conceito hoje, usam linguagens abertas, muita tecnologia open source. Então, eu acho muito importante esse termo. Qual é, na verdade, a diferença? A diferença, na verdade, é só essa. Que você antes tinha um processo cheio de módulos lá dentro, rodando lá no seu servidor. Agora você tem um monte de processos separado, cada coisa roda no seu processo separado. Isso significa o quê? Você pode ter microservices em uma máquina só. Pode ser uma única máquina cheia de pequenos processos, não tem problema. Mas te dá a possibilidade de levar isso aqui para um servidor mais otimizado para CPU, esse aqui para um servidor mais otimizado para memória, esse daqui para um outro data center que tem uma latência menor para você responder aquilo ali. Então você pode estar rodando esse aqui na local web, esse aqui na DigitalOcean, esse aqui não sei aonde. A cloud fica livre para você colocar aquilo onde é mais vantajoso para você, desde que você pague o preço de comunicação entre esses caras, né? Então, lembrando aqui o nosso macroservice, se a gente transformar ele, o mesmo software, para micro, né? Simplesmente mudar de macro para micro, olha o que acontece. A gente tira todas essas arestas aqui, todas as ligações entre eles, né? Então você tira acoplamento e a sua infra passa a ser uma infra mais inteligente. Então agora, cada serviço desse aqui é um código separado, né? Ó, tem uma pasta aqui separada, um projeto separado, um repositório separado lá no GitHub ou onde você preferir, né? Um time provavelmente separado mexendo com cada um deles, né? Que é o que faz mais sentido se eles ficarem grandes. E eles se comunicam através de APIs, que pode ser qualquer coisa, né? Quando a gente fala em API, o pessoal pode falar, mas API é REST, né? HTTP não necessariamente. API é qualquer forma de um sistema se comunicar com o outro. Então você pode ter um socket aqui, né? Hoje vai ter um cara falando de socket. Você pode ter um socket aqui escutando uma porta qualquer e esse cara aqui mandando informação para aquela porta, né? Então esse é um jeito legal de você resolver, cada um rodando na sua máquina. E aí agora aqui a gente tem finalmente um módulo de escaneamento com uma máquina de I/O, uma máquina de CPU, uma de memória RAM, cada instância otimizada para aquilo que ela precisa dentro da cloud. Aqui em cima agora a gente tem um cara chamado API Gateway, que é mais ou menos a mesma coisa do que a gente tinha falado antes lá do Load Balancer, mas que o pessoal tem usado muito esse termo API Gateway. O Nginx é uma ótima tecnologia, na verdade a única que eu já mexi para fazer esse tipo de coisa, que ele dá conta de você ter um único endereço aqui, ó. Eu tenho uma única URL, e essa URL faz para mim o roteamento e decide qual desses serviços aqui que vai ser chamado, independente do que está rodando aqui. Você tem um negócio chamado Bounded Context, né? O que é o Bounded Context? Cada processo conhece somente o seu próprio contexto de dados. Tá? Isso aqui é muito importante no microservice, por quê? Imagina que você tem aqui um banco de dados com seus 5 milhões de clientes, né? Todos os dados deles estão aqui. Aí você tem um serviço aqui de escaneamento. Poxa, para que esse negócio precisa acessar todos os dados do meu cliente? Para que esse negócio aqui tem que ter acesso ao meu banco de dados? Tem um usuário e senha para acessar um banco de dados que tem um monte de informação, sendo que aqui eu só preciso saber o ID e o e-mail do cara, né? Então, você não fornece esse dado para esse serviço. Você tem um processo aqui de integração que faz com que esse banco de dados que está dentro do processo receba, na tecnologia que você preferir,
uma tabela que só tem o ID e o e-mail do cliente, mais nada. Né? Se o ID do cliente mudar aqui, você vai atualizar lá. É um preço que você paga de manter o estado das coisas consistente. Né? Mas você já desenvolve pensando nisso. Né? Então você não acessa um banco de dados principal. Você separa contextos de dados entre todos os serviços. Por que isso é importante? Porque o seu banco de dados também sofre manutenção. Então você pode tirar esse cara do ar se você quiser. O máximo que vai acontecer é que esse serviço aqui vai ficar um pouquinho desatualizado. Se o cara mudou o endereço de e-mail dele, pode demorar um pouco para chegar aqui. Mas o sistema não para de funcionar, entendeu? Então, essa questão de ter o contexto de dados isolado é uma das questões mais importantes. Você saber que aquele serviço só precisa de um dado e não da estrutura inteira, tanto de storage, né, quanto de banco de dados. Aí agora a vida ficou um pouco mais fácil aqui do nosso desenvolvedor da sexta-feira, né? Por quê? O cara vai lá, edita as duas linhas de código aqui, ó, no logic.py, onde tem o código maroto ali da Pill, né, ou da Pillow, que em uma linha de código, na verdade são duas, né? Uma para fazer o import e a outra para aplicar a marca d'água ali. Escreveu, testou, faz todo aquele esquema lá que todo mundo faz, né, que é teste, CI, review, etc. Faz o deploy somente desse serviço aqui. Os outros não vão parar de funcionar. Os outros vão continuar funcionando, com seu contexto de dados separados. O único processo que vai cair é esse daqui. As únicas instâncias que serão derrubadas serão essas. E o restante do seu sistema fica intacto. Então esse daqui deixa o processo de deploy um pouco mais legal. Ah, e se quebrar isso daqui? O deploy. Se o deploy não der certo, bom, é muito mais fácil você resolver um deploy em um módulo enquanto os outros estão funcionando, do que você ter que resolver um deploy quebrado em todos os outros módulos do sistema. Então, no fim das contas, a gente pode resumir nisso daqui. Tá? O sistema monolítico é aquele que você coloca um monte de merda dentro de um sistema só, e o sistema de microservice é o que você faz um pouquinho em cada serviço, em cada servidor diferente, em cada provedor de cloud diferente, ou seja, você pode distribuir o seu produto, né, o seu produto em vários lugares. Né? Então é só isso. O que significa microservices? É isso, só isso que significa. Que uma grande coisa que você tinha num lugar só, agora você pode distribuir em vários, e aí eles vão se comunicar. Né? Parece pouco, mas agora você tem o problema de fazer eles se comunicarem. E nem todo mundo fala a mesma língua. Então, é aí que entra os sistemas de API e de padronização. Né? Então, quais são as características de um bom microservice? Bom, ele é tolerante à falha. Tá? Então, assim, instâncias falham. Você pode ter uma máquina que para de funcionar porque ela estava numa região que deu problema. E aí o seu provedor avisou, só que você não viu o e-mail que ele te mandou avisando. Olha, vai ter um problema, a gente vai substituir os roteadores da região X. Né? Ou seja, tem que ser tolerante à falha. Você tem que ter essa instância rodando em dois lugares, em duas regiões diferentes, em dois provedores diferentes. Ou seja, se um cair, o outro node está lá para responder. Tem que estar disponível, né? Ou seja, todo request que chegar tem que ser respondido. Então você tem que dar um jeito de resolver isso. E existe forma de resolver. Não tem aquele negócio, o cara estava com um load muito alto na minha máquina, o cara fez um request, deu erro 500, deu 403, deu não sei o quê. Não, você tem que responder de algum jeito, você tem que responder aquilo ali, né? Sempre. Tem que ser escalável, ou seja, que tudo isso que a gente já falou, deploy independente e responde às mudanças da infra. Tá? Esse ponto aqui é legal porque todo mundo também acha, né? Eu já fiz muito. Você vai lá e coloca um endereço de IP do servidor dentro do seu arquivo de configuração. Né? É a primeira coisa que você tem que se arrepender, porque os endereços de IP mudam. Né? E você às vezes não planeja. Você fala, esse banco de dados aqui nunca vai mudar o IP. Pode pôr aí esse negócio aí. Joga numa string. Cara, ele muda. Uma hora ele vai mudar. E você pode ser justamente a sexta-feira à tarde. Né? Então, existe um negócio inventado aí na era do Unix, aí na era dos dinossauros, que eu já tinha falado antes, que são as variáveis de ambiente. Então, pelo menos coloca esses negócios na variável de ambiente, que assim fica mais fácil de você gerenciar. Então, se você tem uma variável de ambiente que fala qual é o IP do seu banco de dados, e você mudar de servidor,
uma instância nova em outro data center, aquela instância nova já vai ter a variável que aponta para o banco de dados certo, né? Então, é importante para a escalabilidade. Um detalhe simples que às vezes inviabiliza a escalabilidade. Tem que ser seguro, né? Desde o primeiro código já tem que ter autenticação. Ah não, é só de teste, depois a gente implementa a autenticação desse negócio. Não pode e tem que ser rápido, tá? Então, ou seja, você tem que desenvolver pensando que vai falhar, né? Então qualquer linha de código que você desenvolver, você fala, esse negócio vai dar problema, então deixa eu me preparar para o problema que ele vai dar. Quais são os prós e contras, né? Então, como todo mundo já sabe, não tem bala de prata nenhuma, a gente não dá para você resolver todos os problemas. Assim que você colocar uma arquitetura de microservices no seu ambiente, você vai ter problemas novos, né? Aí cabe a você decidir se para você eles são melhores ou piores, mas terão problemas novos. Então, vantagem, time distribuído vai ficar feliz, você vai poder ter gente trabalhando em todo lugar do mundo, com módulos pequenos, mais fácil de ensinar o cara a trabalhar, o versionamento com menos conflito, diferentes linguagens, ou seja, o serviço A pode ser escrito em Go, enquanto o serviço B pode ser escrito em Python, e o serviço C pode ser escrito em PHP, né? Eu acho. Não sei se vocês acham. O deploy é independente, né? Cada módulo vai ter o seu deploy. Pode substituir as coisas fáceis. Você tem isolamento da parte de qualidade. Ou seja, se você tem um teste que alguém tem que fazer, essa pessoa vai ser especialista em fazer o teste daquilo, entendeu? Ela não vai ter que testar todo o sistema para entender o negócio como funciona. O teste de integração é tranquilo, desde que você use uma API padronizada, né? Não adianta você escrever de um jeito o serviço A e o serviço B e eles não falarem a mesma língua na comunicação. A entrega é mais rápida e está super na moda, né? Você vai, tipo, já trabalhei com microservices. Poxa, o cara vai querer te contratar, né? Então, isso aqui também é importante. Problema. Colocar esse negócio no legado é muita treta, né? Então, se o seu sistema já está grande, para você começar a tirar microservice dali, você vai ter muita dificuldade. Você vai repetir código pra caramba, mas não se preocupe com isso. Não é crime repetir código. Se tiver que copiar e colar a mesma função em 4, 5 módulos diferentes, se fizer sentido, copie, porque uma função tem 3, 4, 5 linhas de código, cola lá, não tem problema. Esse negócio de achar que é crime repetir código já está fora de moda. Se for um negócio muito importante, aquele código, transforma numa library. Coloca esse negócio numa library separada, publica ela open source preferencialmente, e aí reutiliza ela em todos os seus módulos. Então é uma solução. Você vai ter duplicação de dados, como eu falei. O e-mail do seu cliente vai estar distribuído lá nos seus serviços que precisarem dele, mas você vai ter ele num banco de dados principal também. E assim que ele for alterado em um lugar, você vai ter que se preocupar em replicar em todos os outros, né? Então, esse é um preço que você paga, mas você também ganha vantagens com isso. Tem o teorema de Cappi, né? Que é consistência, disponibilidade e particionamento. Então, todo mundo sabe que em sistema distribuído, você só pode escolher 2 dessas coisas, né? Você não pode escolher as 3. Ou você tem consistência, ou você tem disponibilidade, ou você tem a capacidade de particionar em instâncias, em máquinas diferentes, em clouds diferentes. Como a gente está falando de microservice, o particionamento ele é requerido. A gente não pode dizer não para o particionamento. Tem que poder rodar um serviço na Amazon e outro serviço em outro lugar, no local web. Tem que poder colocar numa máquina A e numa máquina B. Entendeu? Você tem que fazer isso. Então você vai ter que abrir mão de um desses 2, em alguns casos. Então, ou vai ser inconsistente, que é o caso que eu acabei de falar. O cliente mudou o e-mail no banco de dados principal, vai demorar, né, a consistência eventual. Ela vai demorar aí alguns minutos, segundos, horas, dias, para ser refletida lá no outro serviço. E se você quiser ter consistência, você vai dar um chute na disponibilidade, que é o fato dele estar sempre respondendo. Então, como que seria a consistência? Cada vez que eu alterar aqui, eu vou disparar uma trigger, né, para jogar para lá. Isso você não vai fazer porque você vai estar causando problema de... Então, você tem que dar um jeito de escolher entre essas coisas. O transporte pode ser caro, né? Mas não é verdade hoje em dia, porque a gente tem maneiras de transportar os dados de maneira muito fácil. Tem protocolos que compactam muito bem as coisas. Se for bem arquitetado, ele não vai ser tão caro assim.
Ele pode ser caro porque ele pode falhar, né? Então você sabe que se você fizer um request, você pode receber um 404, um 500, você vai ter que tratar aquilo. Então isso pode acontecer e você vai ter que estar preocupado com isso daqui. Tem que ter documentação e padronização desde o primeiro dia, senão você vai se perder no processo. E você tem que aplicar o PDD, que é o desenvolvimento orientado ao pessimismo, né? Não, só importa um negócio aí, ó, e dá esse daqui que vai funcionar. Não. Escreve um teste, testa esse negócio, vai dar problema, vai lá no código-fonte do cara que fez o framework que você está usando, vê o que ele fez, que ele pode ter feito coisa errada também. Ou seja, quanto mais pessimista você for, melhor. E quanto a sua empresa ou seu software for pequeno, você vai gastar mais. Tá? Por quê? Porque se você vai colocar as coisas em máquinas separadas e você não tem cliente nenhum, por exemplo, a startup que está começando hoje, você vai pagar mais caro para ter, sei lá, 10 instâncias, 20 instâncias para rodar o seu software. Só que quando você crescer, você vai inverter essa curva. Você vai começar a economizar esse dinheiro, né? Eu posso citar alguns casos, por exemplo, eu sei que a maioria dos provedores de cloud oferecem um módulo lá gratuito para você, quando você está começando, se você é uma startup ou só um protótipo. Então você consegue até fazer sistema distribuído. Eu sei que o OpenShift da Red Hat tem 3 instâncias gratuitas. Você se cadastra lá, você tem 3 instâncias, você consegue fazer uma estrutura de serviço sem pagar nada, né, com as suas limitações, mas também é uma coisa a se pensar. E agora, né, já quase finalizando, como que eu faço isso aqui com Python, né? Tem como resolver esse problema com Python? Então a gente sabe que tem, né? Dos primórdios, desde que Python foi inventado, já existe comunicação via network, socket, qualquer outro protocolo. Mas como a gente resolve isso hoje em dia? Primeiro, escolhendo tecnologias que permitam que você trabalhe de maneira gerenciada, isolada, que você tenha mais controle, né? Então, não estou dizendo que essas aqui são as melhores, só citei algumas. Mas você tem o Docker, a gente sabe que ajuda muito a você isolar os serviços, mas se você não gostar de Docker não tem problema, você pode usar outra coisa, pode até usar máquina virtual mesmo. Você tem a cloud, né, que eu já falei, então aqui a gente tem uma lista gigante de provedores de cloud, né? A gente conhece aí os mais famosos, mas inclusive você pode criar a sua própria estrutura de cloud com ferramenta open source tipo o OpenStack, né? Você pode ir lá, colocar no seu data center e criar a sua própria cloud. Você tem ferramentas de automação que você vai precisar, né, para você não ficar acessando máquinas via SSH. Né? O FTP morreu já tem alguns anos. A próxima coisa que vai morrer, eu acho que é o SSH. Essa coisa de você fazer login no shell de uma máquina é um negócio que toda vez que você faz, você tem que parar para pensar, já fiz isso daqui ontem, por que eu não tenho um playbook lá no Ansible ou uma receitinha lá no Chef? Que toda vez que eu rodar, ela já vai logar aqui e vai fazer o que eu preciso fazer, né? Então, quanto mais a gente automatizar esse negócio, melhor. E ferramentas para você poder escalar. Eu citei aqui o Nginx porque agora ele tem o Nginx API Gateway, que resolve dessa parte de load balance de uma maneira bem legal. Então, primeiro jeito mais fácil, mais simples de fazer microservice em Python é com REST, né? Então, qualquer linguagem você faz com REST. Cria um serviço. Aqui eu coloquei um exemplo que é só um código besta aí, não é exemplo de real. Tenho lá um endpoint que recebe o post, aqui eu pego uma imagem, aqui eu faço alguma coisa de maneira assíncrona, né? Então eu disparo uma tarefa aqui, por exemplo, no Celery, para editar aquela imagem, e aqui eu retorno somente o ID daquela tarefa, né? Porque eu não quero fazer o cara que chamou ficar esperando muito tempo. Aí aqui eu tenho o cliente, né, que está usando. Então aqui eu dei um exemplo que eu estava falando antes. Acessei o scanner, fiz um post nesse serviço, passei os dados e fiquei aqui com o ID da tarefa para eu fazer o que eu quiser aqui depois. Posso, sei lá, ficar consultando ela dentro de um while loop para ver quantos por cento que ela já está pronta e mostrar uma barra de progresso para o cara que está esperando lá o negócio ficar pronto. Sei lá, possibilidades infinitas. E muito fácil de fazer, pelo menos uns 30 frameworks só em Python para você fazer isso daqui. Todos eles são bons e resolve a maioria dos problemas. Tá? Até deixei um link aqui embaixo, que é um módulo que eu criei chamado Flasger,
que é para você fazer isso aqui com Flask e você já ter a documentação pronta da sua API. Isso aqui funciona para, sei lá, quase todos os casos. Qual que é a parte ruim de você fazer um sistema de microserviço com REST? É que ele é síncrono. Ou seja, apesar de aqui as coisas estarem acontecendo de forma assíncrona, se você implementar, a comunicação entre um serviço e outro, ela tem que ser feita ali, naquela hora. Então, se eu mandei um post, eu preciso de, em poucos segundos, receber um response, né? Mandei um request, tenho que receber o response ali, na hora. E se esse cara aqui estiver indisponível na hora, né? Vai dar erro. E eu nem sempre guardei aquele post para eu tentar de novo depois, né? É mais fácil você disparar um erro lá para o cara que está usando o seu site e falar assim, ó, error, HTTP error, erro 500, tente novamente mais tarde. Então por que você vai forçar o cara a tentar novamente mais tarde, se você sabe o que ele quer, ele já demonstrou que ele quer aquilo, e você mesmo pode tentar mais tarde, né? Se deu erro, você mesmo pode fazer o retry por conta própria. Então é um dos problemas, mas resolve uma boa parte dos casos. Como que é o jeito de você resolver esse caso que eu citei? É usar RPC e Message Queue. O que você faz? Você coloca um cara no meio entre eles, né? Então aqui eu coloquei um exemplo, nesse caso aqui é um exemplo real em Python, com um framework chamado Nameco, né? Aqui tem dois links falando do Nameco. Nameco é um framework em Python para microservices em RPC e REST também, que tem suporte ao protocolo AMQP, que é o protocolo usado pelo RabbitMQ e também algumas outras tecnologias de fileiramento de mensagem. E ele foi desenvolvido pelo Armin Honasher, né? É um dos desenvolvedores, que é o cara que criou o Flask, né? Então, a gente sabe que é um código que é confiável. E eu implementei 2 projetos usando esse framework aqui chamado Nameco, e escrevi também no meu blog um tutorial, né, de como utilizar um exemplinho bem simples. Então, o link vai estar no slide. Qual a diferença para aquele slide anterior? É que agora a comunicação entre os dois não é mais síncrona, tá? Então, quando eu faço aqui o meu aplicativo cliente, eu tento chamar uma função RPC, essa função RPC ela vai ser enfileirada num cara que está aqui no meio, que é o Message Broker, no caso é o RabbitMQ. Então ele vai pegar isso daqui, vai colocar numa fila e vai dizer assim, olha, o cliente tal está querendo executar essa função aí e está esperando uma resposta. Independente daquele serviço estar funcionando no momento ou não, ele pode estar até derrubado. As mensagens vão ficando todas enfileiradas. A hora que aquele serviço estiver rodando, ele vai começar a consumir essas mensagens e mandar a resposta para o cliente, né? Então, é uma tecnologia que permite que, se der algum erro, você possa ter retry. Porque o RabbitMQ, por exemplo, ele tem essa possibilidade de você colocar quantas vezes você quer até um timeout. Ou seja, você pode configurar de várias formas, só que você torna um pouco mais robusto. Você já tem um histórico de tudo que foi feito gratuitamente aqui, sem precisar fazer no log, né? Então, é uma possibilidade legal. Outra coisa legal é que antes aqui, ó, eu me preocupei em fazer com que a edição de imagem fosse assíncrona. Então aqui eu ia precisar do Celery, né? Para que ele rodasse isso aqui assíncrono e respondesse logo sem bloquear o request. Usando o Nameco, eu não preciso mais. Por quê? Eu posso colocar uma tarefa cara dentro do próprio serviço. Então eu venho aqui, crio essa imagem, pode, sei lá, demorar 10 minutos para essa imagem ser criada. Eu faço um resize nela, pode demorar mais 10 minutos, dependendo do tamanho dela. Não tem problema, porque esse request aqui já foi feito, já foi enfileirado, o cliente já está, de certa forma, feliz, porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer, ele tem uma promessa de que algo vai acontecer. E essa função ela pode demorar, sei lá, horas para ser executada. E você não vai precisar mais do Celery, né? Eu não sei se vocês gostam do Celery, mas eu vou confessar que eu não gosto. Então, o dia que eu me livrei do Celery, para mim foi assim, finalmente me livrei do Celery. Por que você não precisa? Porque o próprio Nameco, ele já sobe o serviço AMQP, eu sempre confundo, e ele utiliza o Message Broker, então ele tem os consumidores. Então, quando você sobe no Nameco Run, e você sobe o serviço, você fala quantos processos você quer concorrentes. Por padrão, ele sobe um para cada core do seu processador, mas você pode subir mais.
Então, eu quero 20 workers consumindo aquela fila. E ele já toma conta para você. Nos meus testes, se saiu muito melhor do que o Celery, inclusive para ser tolerante a falhas. Então, é um jeito que eu indicaria hoje para você resolver o problema de microserviço em Python, né? Então, é um framework totalmente open source, simples, fácil de usar, e você programa o seu microserviço como se fosse uma função e não se preocupa mais tanto com as questões de paralelismo, assíncrono, etc. Uma outra opção é o Spine, né, que eu não testei, mas eu vi que ele está com um desenvolvimento bem ativo. Vantagem do Spine, apesar de ele ser muito mais complexo, é que ele tem suporte a mais protocolos. Então aqui você tem SOAP, você tem YML, Message Pack, ou seja, e até ZeroMQ, vários frameworks. Se você estiver integrando com um negócio mais enterprise, assim, que você precisa desses protocolos aí da época dos dinossauros, algum deles, você pode usar o Spine. Aí eu listei aqui algumas outras opções também: Tornado RPC, RPyC, Apache Thrift, o Kafka Python, né? Então esses 4 aqui são frameworks, né, que você utiliza para escrever os consumidores, os produtores de tarefas em Python, né? E, por último, a AWS Lambda, que é um serviço gerenciado, ou seja, você não vai criar microservices, você vai criar funções e você vai dizer para a AWS, executa essa função aí na máquina que você achar mais otimizada para essa função e me retorna só o resultado dela. Também funciona como microservice. E quando que você vai usar esse cara? Somente quando você precisar. Tá? Então, como que você vai saber quando que você vai precisar? Então você lembra de tudo que a gente falou aqui, que a gente sofre principalmente com deploy, né? Então, quando alguém estiver editando um único arquivo do seu programa e depois disso você precisar fazer um deploy na sua estrutura toda, é sinal de que talvez você esteja precisando implementar uma arquitetura desse tipo. Tá? Tem aqui um link de um artigo do Martin Fowler, que é o cara que inventou o termo microservice, que ele fala: comece monolítico, ou seja, comece lá com tudo dentro do seu próprio projeto, um monte de aplicativo importando as coisas um do outro, não tem problema. Mas assim que você descobrir que você precisa de microservice, as próximas coisas que você fizer, comece a desenvolver utilizando esse conceito. E é isso. Esses slides estão nessa URL, bit.ly/microservice-python. Obrigado. Não sei se vai dar tempo de responder alguma pergunta. Como eu falei no começo, eu não fui a fundo aqui na questão de como fazer em Python, porque realmente é muito simples. Como fazer em Python? É simplesmente implementar um serviço e depois consumir esse serviço como a gente faz com o REST, né? Então, é muito tranquilo de fazer. O que é difícil é você absorver esse conceito e você conseguir colocar ele em prática, né? Porque você tem que pagar o custo da documentação, da padronização e da comunicação entre os serviços. Então, isso daí é um negócio que é um pouco difícil de dizer, olha, é assim que você resolve. Tem um framework que resolve, tem uma metodologia que resolve. Não tem. O único jeito de resolver é quebrando a cara. Vai fazer o primeiro, vai errar, vai fazer o segundo, vai errar. Na hora que você chegar no terceiro, acho que você vai estar com um pouco de mais segurança para implementar essas coisas. Da parte de tecnologia mesmo, a gente pode contar com coisas bem estabelecidas. O exemplo que eu dei do Nameko, RabbitMQ e etc. É isso aí. Obrigado aí pela atenção.